bom? Diz assim a palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, nós tememos a tua palavra e nós pedimos que o teu Espírito, que pode iluminar o nosso coração e mente, nessa hora faça o trabalho que eu não posso fazer, porque o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Usa, Senhor, a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é um livro formidável, mas Apocalipse também é um livro difícil de interpretar. A Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Toda vez que você está lendo o Apocalipse, ele de repente muda para uma linguagem que parece que não quer dizer nada para nós. Quando começamos a ler o texto, vimos 7 estrelas e 7 candelabros. E se a gente não voltar no capítulo 1, a gente não sabe o que é 7 estrelas e 7 candelabros. Mas o último versículo do capítulo 1 vai repetir para nós: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Melhorou um pouco, porque agora ele diz que os 7 são os anjos das igrejas. Mas quem são os anjos das igrejas? Aí você também tem que descobrir quem são os anjos das igrejas. E quando você continua lendo o Apocalipse, daqui a pouco aparece besta que emerge do mar, a mulher sentada na cabeça da besta, a besta que tem muito chifre, outras bestas que tem por lá. É uma sessão terrível de simbologia. Por causa disso, é um dos livros mais negligenciados pelos cristãos. Muitos cristãos com muito tempo de igreja ainda não leram o livro do Apocalipse. Tem medo. Parece que a gente vai ler Apocalipse, vai acontecer aquilo que os filmes passam lá na tela para nós, né? Quando você vê filme de Apocalipse, qual é a marca do filme? É uma capa, é um meteoro caindo, é gente morrendo, é um estardalhaço. Aí quando a gente vai ler Apocalipse, já fica com medo. Mas Apocalipse é um livro das Escrituras que Deus deixou para que você leia, para que você seja edificado por ele, para que você seja entusiasmado por ele. E Apocalipse, ele tem na sua primeira parte, que vai agora do capítulo 2 e 3, a questão das cartas para as igrejas.
ele identifica para nós, no capítulo 2 e 3, quais são as igrejas que vão receber o livro todo. João está escrevendo, e ele deve mandar para 7 igrejas. E essas 7 igrejas que vão receber a revelação dada pelo apóstolo João, também vão receber uma revelação particular para cada uma delas, porque o Senhor manda um recado para cada uma dessas igrejas. O capítulo 1 nos mostra quem é o escritor. João, o amado, o discípulo amado, velhinho, está na ilha de Patmos, provavelmente perto dos 100 anos de idade. João está lá porque ele pregou o evangelho e foi preso. E agora ele diz, no dia do Senhor ele é arrebatado. Provavelmente no ano 90 depois de Cristo, Deus visitou João ali na ilha e deu a ele este livro, para que todas as igrejas que fossem receber compreendessem a revelação do Senhor. E essa revelação chegou nas nossas mãos. E nós precisamos trazer para o nosso coração cada princípio valoroso do livro de Apocalipse. Principalmente este primeiro momento, hoje, a carta dada à igreja de Éfeso. A primeira igreja que recebe, essa igreja chama Éfeso, provavelmente uns 40 anos depois da sua fundação. Nós estamos aqui no ano 90. Éfeso provavelmente começou a receber o evangelho no ano 50. No ano 60 depois de Cristo, Éfeso recebe a carta que foi escrita a ela pelo apóstolo Paulo, que está aí na sua Bíblia. Paulo então escreve no ano 60 e João escreve esta cartinha dentro do Apocalipse no ano 90. Éfeso também provavelmente é o lugar onde foi endereçada 1 e 2 Timóteo, porque Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, era um bispo da Ásia Menor. Então nós temos um grande contexto para tentar descobrir o que Deus quis dizer para a igreja de Éfeso. Impressionante que a igreja de Éfeso, ela se tornou uma igreja muito importante logo de início. Se você ler depois na sua casa, Atos capítulo 18, 19 e 20, você vai ver a história de como Deus começou a fazer a obra lá em Éfeso. Você vai descobrir o nome de algumas pessoas muito importantes na fundação desta igreja. Você vai ver lá que essa igreja começou numa escola de um homem chamado Tirano. Lá o apóstolo Paulo ficou por 2 anos pregando todo o tempo a palavra do nosso Deus. Depois você vai ver que ocorreu um problema em Éfeso, porque Éfeso era a cidade da deusa Diana, e havia um grande comércio idólatra. O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho e as pessoas perderam o interesse pela idolatria e pela feitiçaria. Há 2 coisas importantes nesse relato. Primeiro, eles fizeram uma fogueira santa em Éfeso. Eles queimaram todos os livros de adivinho que eles tinham nas casas deles. A Bíblia registra até o valor. Foi por volta de 50.000 dracmas o valor dos livros. Pastor, isso é muito? Uma dracma era um valor de um dia braçal de um trabalhador. Então multiplica isso, 50.000 dias trabalhados, era o valor do montante de livros que eles queimaram, porque eles começaram a ouvir o evangelho. Ninguém mais queria comprar as imagens da deusa Diana, o comércio da idolatria foi lá embaixo, e eles começaram a achar ruim, e então eles foram para a rua para pegar os crentes. Precisamos pegar alguém, não conseguiram pegar Paulo, pegaram um outro lá, um irmão chamado Alexandre, fizeram uma tortura psicológica com ele, colocaram ele no meio de um monte de gente, e quando ele quis falar para se defender, eles começaram a gritar e ficaram gritando por 2 horas no ouvido do irmão Alexandre:
Diana dos Efésios é a nossa deusa. Temos entre nós o seu templo. Temos entre nós a sua estátua que caiu do céu. Diana é a deusa dos Efésios. Nós não queremos Cristo. Era isso que eles estavam dizendo. Nós queremos continuar na idolatria. Nós queremos que vocês saiam daqui. A carta, então, que nós estamos, foi enviada, trazendo uma ordem que deveria ser agora entregue. Uma palavra de Cristo para esta igreja, 40 anos depois que ela foi fundada. Como que era a igreja em Éfeso? Leia depois a carta de Éfeso, capítulos 1 ao 6. Nós vamos ver aqui algumas coisas que caracterizavam essa igreja. As cartas do Apocalipse foram enviadas trazendo uma ordem para cada igreja. E essas cartas deveriam ser entregues às estrelas, aos anjos. Quem são os anjos? A maioria dos estudiosos compreende que os anjos são bispo, ou pastor, ou presbítero, líder daquela igreja. No caso aqui, o atual bispo de Éfeso, que estava sendo pastor naquele momento ali. Por quê? Porque Deus costuma fazer assim. Deus costuma dar a direção ao líder. Deus costuma dar a revelação ao líder, para que o líder possa orientar o povo. O líder deve ser o primeiro a perceber as virtudes e os pecados do povo. O líder é aquele que precisa conhecer o povo, conhecer a situação do povo. Olhando então para a igreja de Éfeso nessa noite, eu quero convidar você a pensar no tema avaliando a igreja. E a pergunta para nós respondermos hoje: no que nos parecemos com a igreja de Éfeso? No que esta igreja hoje, 2000 anos depois, separada de uma geografia muito longe, de costumes distantes, de história distantes, o que nós nos parecemos com a igreja de Éfeso que recebeu esta carta há 2000 anos atrás, no ano 90 DC. A carta ela é dividida muito simples, em virtudes e em erro. E nós vamos chamar aqui de virtude e dar o nome certo para erro. O nome certo para erro é pecado. Então a carta é em virtude e pecado. Virtudes. Há aqui expressa para nós 5 virtudes que esta igreja tem. Eu queria que você pensasse comigo em cada uma delas rapidamente. O versículo 2 diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Desculpa. Versículo 2 é: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E aí ele vai dizer, primeiro, o seu trabalho árduo. Primeira virtude da igreja é que era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que não tinha preguiça. O Senhor é aquele que diz: eu conheço o trabalho de vocês. Eu sei como o seu trabalho é árduo. Eu sei como é difícil. Irmãos, é interessante porque quando a gente vai falar sobre igreja, cada igreja tem um problema a enfrentar dentro da comunidade. Eu estou chegando agora em Santana, não estou ainda acostumado à vivência do povo aqui de Santana. Hoje, saindo aqui da igreja, indo embora, peguei aqui a avenida, e aí a minha família no carro falou: nossa, está tudo aberto aqui, né? E a rua da feira ali, e gente movimentando, e tudo aberto. Eu falei: gente, você como sabe que é domingo? Porque domingo fecha as coisas, né? Se você passar lá em Jacareí domingo no centro da cidade, você vai andar de braço dado, assim, tranquilo, não tem nada aberto. E aqui em Santana o povo está trabalhando, tem uma feira, tem um conceito de vida diferente de onde eu vim. Lá, onde eu fui pastor durante 16 anos, eu
Quais são os problemas daquela comunidade? Aqui eu ainda não sei, mas vocês que moram aqui sabem. O que aflige o coração de vocês? Quais são as dificuldades que vocês têm? Então, qual era o trabalho árduo da igreja? O trabalho árduo da igreja era pregar e viver em uma cidade onde o ícone maior era uma deusa, onde ela era honrada, onde ela era celebrada, onde tinha um grande e suntuoso templo, onde vinham pessoas de todo mundo para visitar o templo. Obrigado. Para visitar o templo da deusa Diana. Não sei se vocês conhecem algum lugar assim hoje, mas aquele templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Aquele templo também era um lugar de promiscuidade, onde as pessoas que cultuavam ali tinham um sistema de culto, onde as mulheres se ofereciam como objeto para cultuar a deusa Diana. Em outras palavras, era um culto prostíbulo. E esta igreja de Éfeso está inserida neste meio. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de conviver em um lugar onde é porto. Uma vez eu fui em Santos, que eu sou santista, já vou falando alguma coisa que vocês saberem como é que é o pastor é bíblico, né? A Bíblia diz, sede santos, então eu sou obedecendo, sou santista. Então uma vez eu fui assistir um jogo do meu time lá em Santos, e cheguei lá e fomos passar perto do porto, e o povo falou assim, aqui é o porto, aqui o bicho pega. Éfeso era uma cidade portuária, que já tinha esse ambiente promíscuo. Então essa igreja que estava ali pregando o evangelho, irmãos, não estava pregando o evangelho para pessoas finas, robuscadas, eram idólatras, eram pessoas fechadas. Mas Deus diz, eu conheço a obra de vocês, eu sei o trabalho árduo que vocês fazem. Então Éfeso muito provavelmente era uma igreja muito ativa. Provavelmente eles enfrentavam todos esses problemas para fazer Cristo conhecido. Segunda virtude desta igreja está no versículo 2 e 3. Jesus diz que é uma igreja que persevera e é uma igreja que suporta o sofrimento. É interessante porque se nós formos ver desde os dias do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Éfeso, esta igreja já tinha sido provada na sua fé e por perseguição. Eu não sei aqui quantos acompanham as histórias da igreja sofredora. Alguém conhece a igreja sofredora? O tema te lembra alguma coisa? Igrejas sofredoras são aquelas que estão em lugares onde não se pode falar do evangelho. Muitos irmãos não podem sentar assim como nós estamos hoje, ouvir uma mensagem, ler a palavra em público, cantar o hino, levantar as mãos e adorar ao Senhor, porque se fizerem isso, eles são perseguidos, correm o risco de perder a própria vida. Há alguns anos atrás, no Iraque, houve uma grande perseguição e muitos cristãos tiveram que abandonar suas casas. E eles foram para o deserto, eles armaram tendas, e lá eles ficaram escondidos nas tendas. Aí sabe o que eles fizeram? Ficaram lá com medo, escondidos na tenda, falaram, ai Jesus, que ninguém nos acha aqui. Não, eles escreviam em cima das tendas, para que quando as pessoas passassem por cima, pudessem ler, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa igreja aqui, ela perseverava. Quanto mais as pessoas castigavam e iam até eles para dizer para eles não pregar, eles criavam ânimo e eles perseveravam e eles conseguiam sofrer e caminhar com Cristo. É um bom exemplo para nós. Terceira coisa que o texto nos diz sobre boas coisas desta igreja. O versículo 2 diz, Jesus diz, eu sei que vocês não toleram homens maus. Vocês não toleram homens maus.
É interessante que para a gente entender um pouco isso, a gente tem que ir lá para Timóteo. Timóteo foi pastor na igreja em Éfeso. E lá lendo Timóteo, você vai descobrir como era a orientação dada para se contrariar, ou melhor, para lidar com aqueles que contrariavam a palavra de Deus. Vamos abrir lá, rapidamente, volta um pouquinho aí, você vai achar 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler com vocês um texto, ou melhor, dois textos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Como é que a gente lidar com os homens maus? Paulo diz: entrega a Satanás, manda embora. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, diz a eles: olha, tem alguém aí no meio de vocês fazendo coisas que até para os ímpios é vergonhoso. Vocês devem expulsar este da igreja, devem colocá-lo para fora. Aqui Paulo diz dois nomes públicos, irmãos: Himeneu e Alexandre. E é interessante porque este Alexandre muito provavelmente é o mesmo que lá em Atos é cercado pelas pessoas e é zombado. E agora Paulo escrevendo, ou melhor, Paulo escrevendo a Timóteo, 30 anos depois, diz: este caiu da fé. Lança-o a Satanás. Ele não pertence mais à família da fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Olha que Paulo diz sobre como tratar os homens maus. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Como é que se trata alguém na igreja que está fazendo bagunça, que está vivendo uma vida como quer, que está zombando no nome de Deus, que está expondo o evangelho ao ridículo? Se trata mostrando em público. Hoje a gente tem uma questão de dizer: não, pastor, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode expor as pessoas, a gente não pode fazer isso, tem que ter dedinho daqui e dedinho dali. Uma vez um irmão da minha igreja veio me criticar como pastor. E aí ele disse assim: pastor, o senhor tem que fazer como as empresas fazem, como a filosofia manda. O senhor deve chamar a pessoa no canto e repreender ela em silêncio, sem ninguém ver. E você deve elogiar ela em público, para que todo mundo veja. O senhor repreendeu o irmão na frente da gente. Isso não se faz. Aí eu falei para ele assim: irmão, você continua com a sua filosofia e eu vou continuar com a Bíblia. Porque o pecado público repreende-se público. O pecado privado repreende-se no privado. A coisa boa feita no privado elogia-se no privado. A coisa boa no público elogia-se no público. Vocês lembram de Pedro com Jesus? Sai, Satanás! Você acha que Jesus pegou Pedro e falou: Pedro, vem aqui no cantinho. Sai, Satanás! Ele falou na frente de todo mundo, para que todos soubessem. Infelizmente hoje nós não sabemos lidar com as pessoas más.
E às vezes a gente deixa elas continuarem na igreja, fraudando a igreja, fazendo com que o nome de Jesus seja escandalizado, porque a gente fica, não, pastor, olha, a gente tem que ter dedinhos de película. Não, a Bíblia diz, tratem os homens mal desta forma, estão excluídos, não são bem-vindos, não são cristãos, não professam Jesus, não são como nós somos. Irmãos, com todo respeito, tem muita gente que vem falando, você é evangélico, né? Eu conheço a igreja lá daquele templo bonito lá em São Paulo. Eu digo, não é igreja. Não é igreja, é uma seita chamada Universal. Não é igreja. O Deus deles é o dinheiro, o nosso é Cristo. E aí hoje a gente fala, não, pastor, a gente tem que tomar cuidado. Não tem que tomar cuidado, a gente tem que continuar sendo corajoso para expor quem são os homens maus. Paulo diz aqui, vocês não toleram os homens maus. Parabéns. É um elogio. E nós? Será que nós estamos abraçando os homens maus? Será que tem crente da nossa igreja aqui que vai lá fazer uma fezinha de vez em quando lá na Universal, pegar um corredor, um sal grosso, vai naquele do chapelão lá para ver se pega a camiseta suada dele? Irmãos, eu sudo, olha, eu não gosto de terno, olha isso. Se quiser depois. Continuando. Pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram. Jesus diz que bom, vocês têm cuidado com quem são e quem não são. Hoje a gente não tem muito disso. Mas naquela época tinha pastores errantes, né? Saíam pregando em todos os lugares. Está aí no versículo 2, né? Vocês põem à prova aqueles que dizem se pastores não são. Então era assim, o camarada saía e ele começava a fazer o percurso. Eu vou chegar naquela comunidade ali que tem uma igrejinha lá, e lá ele falou, eu sou o pastor fulano, vim lá do não sei aonde. Pastor, entra e tal. Domingo o senhor dá uma palavra então. E aí já vem, já põe para dentro e já... E aí o apóstolo agora vai dizer, o Senhor Jesus vai revelar agora que a igreja de Éfeso não era assim. A igreja de Éfeso, quando alguém dizia assim, eu sou apóstolo, legal, fazer um teste. Vamos fazer um teste com você. Quantos pães e peixes Jesus tinha na mão quando alimentou a multidão? Porque se você é apóstolo, você andou com ele. O que Jesus fez? Como Jesus andava? Como é que Jesus fazia? Como é a oração? Como é isso? Como é aquilo? E aí sabatinava o camarada. Põe à prova. Vamos ver se conhece a palavra mesmo. Vamos ver se tem identificação com Jesus. Vamos ver se a vida dele realmente condiz com o que ele fala que é. Vamos ver. Não é simplesmente, agora tem um apóstolo. E hoje a moda no meio evangélico é você participar da igreja que tem apóstolo. Qual igreja você vai? Vai na igreja do apóstolo fulano. Enche a boca. Né? A gente no mísero nosso, a gente fala, eu vou lá na igreja do pastor Edilson. Pastorzinho. A igreja que dizia, peraí, você disse que é apóstolo? Então vamos ver se você é. Vamos ver se você conhece. Essa igreja sabia reconhecer quando era um falso apóstolo. Você sabe reconhecer o falso do verdadeiro? Você sabe? Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Diz assim, irmãos, quanto ao tempos e época, não é 1 Tessalonicenses, eu marquei errado, é 5:21, né? Primeiro, 5:21.
mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Hoje em dia, irmãos, a gente corre um grande risco como crente. Se a gente aceitar tudo que vem dos outros como verdade, sem experimentar aquilo diante da palavra de Deus, e se você não conhece a fundo a palavra de Deus, você não vai conseguir enxergar o erro. Certa vez, o pessoal foi fazer uma reportagem com as pessoas que reconhecem nos Estados Unidos, o FBI, dinheiro falso. E aí, quando foram fazer a reportagem, a primeira pergunta que fizeram foi o seguinte: escuta, vocês estudam muitas notas falsas para vocês perceberem? E a resposta deles foi: não, nós não estudamos nenhuma nota falsa. Nós estudamos bem a verdadeira. Quando a falsa vem, eu já sei que é falsa. É disso que nós precisamos. Nós precisamos estudar bem as Escrituras. Nós precisamos estudar bem a palavra de Deus. Nós precisamos estar com mente, olhos e coração aberto para aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque quando vier o que é falso, certamente nós vamos pôr para fora da nossa vida. Última virtude, versículo 6, Deus diz a este povo: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Nicolaítas, irmãos, era um grupo de crentes que se intitulavam crentes, e eles ensinavam o seguinte: Deus dá a nós do Espírito total libertação, e porque nós temos a total libertação no Espírito, nós podemos então defraudar a nossa carne. E aí eles ensinavam que você poderia continuar participando da idolatria e das imoralidades. E por que será que isso era logo em Éfeso? Um lugar de idolatria e de imoralidade. Por que será? Porque muitas vezes nós queremos ficar com o contexto do nosso lado amiguinho. Vamos fazer amizade, pastor. Vamos fazer amizade com o contexto. O povo aqui gosta de reunir lá domingo de manhã e encher a cara ali na praça. Vamos lá também. Vamos fazer amizade para a gente contextualizar. Hoje está cheio de jovem assim, né? Quer contextualizar. Não, pastor, eu faço tatuagem agora para ganhar os que fazem tatuagem. Eu faço isso para ganhar isso. Eu vou na balada, pastor, mas é para ganhar os que estão na balada. Tem muita gente de idade também, né? Não, eu vou no barzinho lá e curto lá, não, para ganhar o pessoal do barzinho. Tem gente querendo se melar com o pecado para ganhar o pecador. Olha o que Paulo escreve à igreja em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Por que será que essa igreja não tolerou esse ensino no meio deles? Efésios 5:17 em diante, olha a revelação da palavra de Deus para esse povo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Porque não é para ser igual ao mundo, é para ser diferente do mundo, é para andar na contramão, é para renovar a mente, é para pensar segundo os preceitos de Deus e odiar aqueles que praticam atos que desagradam a santidade do nosso Deus.
Essas são as virtudes. Contudo, a palavra de Deus diz que esta igreja tinha um calcanhar de Aquiles. Esta igreja tinha um problema grave. Essa igreja tinha pecado em um lugar que não poderia pecar. Essa igreja não era saudável num ponto que ela não poderia deixar de ser saudável. E é aí que Deus manda um recado bravo com eles. Versículo 4 e 5. Deus vai dizer lá para este povo: você abandonou o primeiro amor. Você abriu mão do primeiro amor. E olha, eu vou te dizer uma coisa: veja onde você caiu, volte lá correndo, arrependa-se, porque senão eu venho e acabo com você. Essa é a expressão: vou tirar o teu candelabro. O que é candelabro mesmo que nós vimos? Igreja. Igreja de Jesus pode deixar de existir porque não tem mais o amor. E olha que interessante Deus dizer deste pecado, porque quando nós lemos a carta de Paulo de novo aos Efésios, nós vamos ver que um dos assuntos centrais da carta de Paulo aos Efésios é sobre o amor, e como essa igreja amava. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Paulo ouviu falar da fé e do amor que continuava na igreja, anos depois dele deixar a igreja, de pastores estarem passarem ali. Esta igreja perseverava no amor. Olha agora capítulo 4, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E olha o capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. E para terminar, 5:25, leia comigo: maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A marca da igreja de Éfeso era amar. Era uma igreja que sabia amar um ao outro. Era uma igreja que sabia amar a Cristo. Era uma igreja que entendeu que o objetivo maior era amar. Se nós formos para o Evangelho e pegarmos lá todos os ensinamentos que Jesus falou sobre amor, é muito claro. Jesus disse que essa é uma marca nossa: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A marca da igreja é um povo que ama a Deus acima de todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E o segundo mandamento é este: ame o teu próximo. Como pode uma igreja perder o amor? Porque se perde o amor, se perde tudo. Porque João vai revelar em 1 João 4:8, Deus é amor. Essa igreja podia ter errado em todas as coisas acima, iria trazer problemas, com certeza. Mas ela errou onde não podia. Ela deixou a base do Evangelho sair do meio dela. Ela se esqueceu que foi por amor que Jesus foi à cruz. Ela se esqueceu de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que enviou o seu Filho.
A expressão do Evangelho é que Deus nos amou e nos chamou para amar a Ele e amar aos outros. É o amor que deve movimentar a nossa relação com Deus. Irmãos, nós não devemos ter nenhuma outra relação com Deus se não for baseada no amor. Está cheio de crente que quer ter relação com Deus baseada no toma lá da cá. Tem crente que gosta desse negócio, vai naquela igreja que fala, você dá 100 para Deus, que Deus vai dar um dinheirão para você na sua conta. Você faz a campanha e Deus vai abençoar. Você faz o sacrifício e Deus vai cooperar. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não troca nada conosco, sabe por quê? Porque você não tem nada que interesse a Deus. Porque a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus são como um trapo de imundície. O que é que nós poderemos dar a Ele, diz o Paulo em Romanos, que nós podemos oferecer? Nada. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus olhou para nós e nos amou. Deus olha para nós e nos ama. Deus em nenhum momento deixa de te amar menos, mas o que Ele quer de nós é que nós transfiramos este amor aos demais. É por isso que em Romanos a palavra de Deus diz que o Senhor derrama em nosso coração pelo Espírito Santo o amor. Essa igreja não poderia deixar de amar, não poderia deixar de amar a Deus, não poderia deixar de amar uns aos outros, não poderia deixar de amar os perdidos, porque quando se deixa de amar, se deixa tudo. Paulo escreveu no 1 Coríntios capítulo 13, diz: eis que vos passo a mostrar agora um caminho sobremodo excelente, um caminho que vai acima de todos os outros, junta todos os dons, nenhum é comparável, porque este é sobremodo excelente. Paulo diz que ainda que eu dê toda a minha roupa, todos os meus bens, a minha própria vida, se não houver amor, de nada valeu. Deus diz a esta igreja: volta, arrepende-te, porque o que você perdeu, você não poderia ter perdido. É o amor. E por fim, Deus traz uma promessa à igreja. Todo final das cartas de Apocalipse, Deus aponta uma promessa. E todas as promessas que Deus aponta, Ele aponta para o futuro. Ele aponta para aquilo que vai acontecer. Ele aponta para os projetos dele conosco. E aqui Ele diz para este povo: quem for fiel, quem vencer, vai comer da árvore da vida no paraíso. Por que Deus termina assim? Deus termina assim, irmãos, porque desde o dia em que nós encontramos a Cristo, desde o dia em que o Senhor entrou na nossa vida, não deve ter em nós nenhum outro alvo a não ser a eternidade. Paulo diz: eu considero tudo lixo, tudo esterco do que eu fui, para ganhar a Cristo. Nós somos, infelizmente, uma igreja moderna. Estamos muitas vezes arraigados a este mundo, ao consumismo, às ideologias e ensinos, às práticas que entram no nosso coração. E muitas vezes nós já paramos de sonhar com o céu. Nós já paramos de pensar que um dia o Senhor voltará. Quando ouvimos uma mensagem que Jesus vai voltar, a gente diz: ai Jesus, tomara que demore. Bate 3 vezes na madeira.
Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Jesus está olhando para esta igreja e dizendo: o que há de mais importante de prêmio para vocês é comerem da árvore da vida, é viverem por toda a eternidade com Cristo, é andar nas ruas em que o Senhor tem feito para nós na Nova Jerusalém, é viver com os santos em plena comunhão com Deus, sem mais estarmos rodeados do pecado que tenazmente nos assedia. É sabermos que nunca mais viremos chorar, ter dor e nenhum outro tipo de coisa. É sabermos que nós não vamos precisar nem do sol, porque o próprio Cristo é a luz daquele lugar. Nós precisamos amar a Cristo ao ponto de querer estar com Ele. Paulo diz: eu queria estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. E ele podia dizer, porque ele viu. João descreve o céu aqui em Apocalipse, ele diz para esta igreja: a promessa está de pé, o Senhor quer nos levar para morar com Ele para todo sempre. Quero concluir fazendo a seguinte pergunta: será que somos parecidos com a igreja de Éfeso? Será que nós temos algumas das virtudes? Será que somos uma igreja que trabalha arduamente? Como é que está a sua vida com Deus no trabalho? Você é aquele irmão que quando fala em fazer alguma coisa, você sai pela tangente. Será que você é alguém que persevera na fé? Ou quando vem uma lutinha, você já... Deus não me ama. Quando vem um sofrimento, tem alguma coisa errada. A oração lá do pastor da igreja está fraca. Eu tenho que ir lá no salmo. Será que você é alguém que não tolera homens maus? Você tem coragem de dizer: não é evangelho, não é crente, não prega a Bíblia, não tem a ver com o que eu sou, não é? Você põe à prova tudo que você ouve. Opa, peraí que o pastor falou não está muito certo. Opa, peraí que essa música tem uma mensagem que não é boa. Seu ouvido é bom para tolerar qualquer coisa, ou o seu ouvido é bom para dizer... Eu tenho músicas que eu acho lindo, irmão, aí começa a cantar, de repente vem uma frase, eu detesto a música. Pronto, acabou a música. Acabou a música. Você odeia a prática dos nicolaítas? Tem procurado viver uma vida de santidade? Ou está fazendo aliança com o mundo? Não tem problema, saidinha de vez em quando. Não tem problema, um pecadinho de vez em quando. Não tem problema tolerar um pouquinho aqui. Não tem problema fazer um pouquinho ali. Será que nós temos o mesmo erro que eles tinham? Será que a gente não ama mais a Deus como deveria amar? Será que a gente não ama mais o próximo? Você sabe que pastor pega uns problemas terríveis, né? Eu já tive que resolver problema entre irmãos que eu falo: não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito que duas pessoas que se dizem evangélicas, crentes no Senhor, que conhecem a palavra de Deus, estão brigando por isso. Eu não acredito. Há muito tempo atrás eu era um garoto, eu não era nem... não que faça muito tempo, desculpa, faz pouco tempo. Na igreja que eu participava, duas irmãs ficaram brigadas por causa de uma cortina que ficava atrás da igreja. Cortina. Porque uma irmã falou para o pastor que ia dar a cortina, a outra não falou e deu.
E aí quando a outra chegou lá, viu a cortina, falou: mas que é isso? Colocaram a cortina aí, eu ia dar a cortina, pronto, pastor, não vou mais na igreja. Onde já se viu? Desprezou a minha cortina. Quantas vezes, irmão, você briga com alguém por coisa insignificante? Nós deixamos de amar tão facilmente. Nos irritamos por qualquer coisa. Aí entra na igreja, vê o irmão sentou lá, vou sentar aqui na outra porta. Nós não estamos amando. Precisamos nos arrepender. Jesus disse: arrepende-te agora e volta, porque o que você tinha era bom, agora o que você tem não é mais. Será que esse é o nosso problema? Se for, convite a arrependimento. Será que você não almeja mais o céu? Será que você não se encanta mais pela volta de Cristo? Se for, é um problema, porque a sua vida está em outro rumo, e as coisas deste mundo são melhores para você do que as coisas do céu. Então nessa noite é um desafio para nós. E eu quero convidar você a orar agora pela sua vida, porque a igreja de Santana não é esse templo. A igreja de Santana são as pessoas que servem a Jesus neste lugar. Deus está construindo uma igreja através dos nossos corações. E é de nós que Deus quer. É nós que Deus quer usar para a sua glória. Curve sua cabeça. Vamos orar.